Graças e paz, amado, meu nome é Adalberto Francisco, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. E o conteúdo do vídeo de hoje é sugerido por um dos inscritos aqui do canal. Ele está perguntando sobre como é que se usa o sétimo grau do campo harmônico, né? O sétimo grau do campo harmônico é um acorde meio diminuto, né? E ele estava falando que acabou nunca vendo ninguém usar esse acorde. Ele estava perguntando, como é que usa? Usa mesmo aqui nas harmonias e tal? E aí eu achei interessante, eu vou falar um pouco sobre esse assunto aqui no vídeo de hoje. Então, o campo harmônico, aí só organizando aqui um pouquinho, para todo mundo ficar inteirado, seriam as notas da escala, né, combinadas de uma forma harmônica, né? Então a gente pega as notas da escala e monta os acordes, né? Então vamos pegar aqui a escalinha de Dó, tranquilo, né? Só uma revisãozinha. Escalinha de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se a gente pegar essas notas e combinar em estruturas harmônicas, a gente vai ter os acordes. Eles seriam então Dó, Ré. Então, para não ficar muito longo, não vou me aprofundar nessa questão aqui dos acordes maiores ou menores, mas a gente teria aqui esse campo harmônico de Dó, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, e essa tríade ou tétrade aqui meio diminuta, né? Seria o Si meio diminuto aqui. Lembrando que isso aí inclusive dá um outro vídeo, né? Qual a diferença do acorde diminuto, que seria isso aqui, para o acorde meio diminuto, que é esse aqui, ó, que é sempre o sétimo grau do campo harmônico, vai ser um meio diminuto. Se vocês tiverem curiosidade ou necessidade aí de entender um pouquinho esse assunto, é só deixar nos comentários aí que a gente faz um vídeo abordando esse assunto também. Não é isso? Bom, então, esse campo harmônico aqui, né, no caso eu estou fazendo em Dó, e outra questão, eu estou fazendo aqui os acordes bem simples aqui, né, aqui na altura aqui das três primeiras casas, para facilitar e para todo mundo poder acompanhar, né? Esses acordes, eles têm funções diferentes dentro de uma harmonia, né? Então tem acordes que eles causam uma sensação de movimento, tem acordes que causam uma sensação de repouso, não é isso? Então, por exemplo, quando você faz um Sol aqui com sétima, ó, ele já gera essa sensação de como se fosse uma pergunta, né? Olha a resposta. Então aqui a gente já tem duas funções aqui de acordes. A gente tem acordes que causam movimento, a gente vai chamar esses acordes de acordes dominantes, esses acordes que causam movimento, e os acordes tônicos, esses acordes que têm essa sensação de repouso. Acordes que não nem causam tanto movimento e também não causam repouso, a gente vai chamar de subdominantes, né? Então, por exemplo, aqui seria um Ré. Vê que ele, né, o repouso está aqui, ó. E o movimento aqui, ó. Ele está entre eles, né? O Fá também. Né? Então, as sequências, elas são construídas em cima dessa ideia de você ter uma variação entre movimento e repouso. Mais movimento, menos movimento, repouso, né? As sequências são construídas procurando criar essa sensação. E o meio diminuto, ele é um acorde que vai ter o trítono. O trítono é um intervalo que em todas as escalas vai estar ali posicionado no quarto grau, e no sétimo grau, no caso de Dó, o Fá, Sol, Lá e Si. Não. Isso é um trítono.
menor de 3 tons aqui entre eles, entre o Fá e o Si. Então todos os acordes que tiverem esse trítono ou esse intervalo, essas duas notas, a gente vai chamar de acordes dominantes, porque são esses acordes que causam mais dissonância, que causam mais movimento, essa sensação de... né? Então, ó, o trítono aqui, ó, quando ele causa uma sensação de pergunta, né? Quando a gente resolve o trítono, acontece isso aqui, ó. É isso que acontece quando você, por exemplo, faz um Sol e vai para o Dó. O que está dando essa sensação é esse trítono, é o Fá, que é voltar para o Mi, e o Si, que é subir para o Dó. Então, ó. É isso. E o Si meio diminuto, as notas que formam o Si, aqui vão ser Si, Si, Ré, Fá e Lá, né? Então tem o Si e o Fá aqui dentro da estrutura do acorde. Então ele também vai ser um acorde dominante. Ou seja, onde você usa um Sol para vir para o Dó, por exemplo, você pode usar o Si meio diminuto para vir para o Dó. Então a principal função dele seria ou usar, substituindo aqui no caso o acorde 5, no caso de Dó ou Sol, ou substituindo ou usando mesmo de uma forma conjunta, né? Você pode usar um e depois o outro, né? Por exemplo, vou cantar uma musiquinha aqui, ó. Cristo levou sobre si as nossas dores. Olha o Sol. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Então, ficou meio baixo aqui, mas está dando para entender, né? Então, Dó, Ré menor, um pouquinho de movimento, vem para o Sol, mais movimento e resolve no Dó. Então, ó, no lugar desse Sol, eu vou usar o Si meio diminuto. Olha como é que fica. O meio diminuto ele dá uma sonoridade um pouco mais sofisticada, né? Uma coisa mais elegante, né? Né? Cristo levou sobre si as nossas... Os diminutozinhos. É mais forte do que eu. Vou fazer a harmonia simples aqui. Dó, Ré. E no lugar do Sol vou fazer o Si meio diminuto. Olha só. Cristo levou sobre si as nossas dores. Si. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Né? Agora ficou legal, né? Agora eu vou usar o Sol e vou jogar o Si para vir para o Dó. Dá uma swingada aqui, ó. Cristo levou sobre si as nossas dores. Olha o Sol. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Né? Então, eu poderia usar um Sol um pouquinho mais sofisticado, por exemplo, ó, Sol com sétima e décima terceira, ó. Aí ele, né, fica, já dá uma sonoridade mais sofisticada, né? Então esse aqui seria o uso mais simples, né, do meio diminuto aqui dentro do campo harmônico. Lembrando que o Si meio diminuto, ele aqui é o 7º grau, né, dentro dessa montagem inicial, mas ele aparece em outras situações. A gente pode usar o acorde meio diminuto como um empréstimo, que seria um recurso, né, para você enriquecer a harmonia, né? Então eu poderia, por exemplo, olha só como é que fica, ó, tô cantando essa música aí, né? Cristo levou sobre si, ó, Mi meio diminuto, as nossas, Ré menor, dores. Aí vem pro Sol, ó, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Então aqui, ó, já
diminuto, né? O acorde ele é muito útil, assim, você vai usar bastante. Eu estou mostrando aqui, no caso, ele nessa função de sétimo grau, né? Mas a gente usa bastante esse acorde, né? Vamos ver aqui indo para o sexto grau também, é legal, né? A gente pode, ao invés de fazer o sol, por exemplo, uma sequência muito conhecida, né? Sol, Dó, Sol, Lá menor e Fá. Vamos lembrar de alguma música que tem isso aí. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Então, ó, você é o espelho que reflete. Se meio diminuto no lugar do sol. Imagem do Senhor. Né? Eu poderia usar aqui um recurso chamado dominante secundário. Eu vou usar um Mi maior aqui. Então eu vou substituir o Sol. É o espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, ao invés de usar Sol, eu vou usar um Si meio diminuto. Vou passar por um Mi, um sétimo aqui e vou para o Lá menor. Olha como é que fica. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não. Né? Então, olha como é que fica. Né? Mais melódico, né? Que reflete a imagem do Senhor. Reflete a imagem do Senhor. Quando você usa apenas o Sol, fica mais simples, né? E aí, quando você está usando esses recursos, acaba ficando mais rico. Eu estou usando aqui nessa região esse formato, né? Aqui. Ele também aparece bastante aqui nesse formato aqui, ó. E aqui também, ó, uma coisa mais de guitarra mesmo, aqui ficar nas 4 primeiras cordas, não é isso? Bom, pessoal, então é importante você conseguir fazer isso em outras tonalidades, né? Então, por exemplo, se está tocando em Sol, por exemplo, seria Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor. Olha o Fá sustenido meio diminuto aqui, ó. No tom de Lá, por exemplo, aqui eu tenho um Sol sustenido meio diminuto aqui, ó. No tom de Ré, o meio diminuto é o Dó sustenido, né? É importante colocar esses acordes aqui no dedo. Quanto mais é a questão da criatividade, né? Não precisa. Aqui não tem nenhum mistério, todas as notas do acorde meio diminuto estão dentro da escala. Então, se por exemplo você estiver tocando, ou fizer um meio diminuto e o baixista está tocando com o baixista, ele fizer um Sol, né? Olha como é que fica. Você toca o meio diminuto, o baixista toca o Sol. Né? Fica de boa, né? Vou tocar ele mais aqui embaixo. Aqui, ó. Deu pra ouvir, ó. Né? Tecladista a mesma coisa, porque é como se fosse uma extensão, né? Um complemento do acorde. Bom, é isso aí então, né, pessoal? Vamos começar a utilizar o sétimo grau aí do campo harmônico, né? Ele estava aí esquecido aí, né? O pessoal vai deixando de lado, mas é bastante útil, bastante interessante você ir assimilando essa sonoridade no meio diminuto. É uma ferramenta harmônica bastante útil, né? Então é aquilo que eu estava falando. Se vocês tiverem sugestão de conteúdos, alguma dúvida, a gente aborda aqui nos vídeos aqui com o maior prazer. Queria agradecer a todo mundo que vem
prestigiando o canal tá crescendo aí, tá caminhando, a gente fica muito feliz. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, graças e paz.